O caso Icaraíma, que já parecia cercado de mistérios, acaba de ganhar uma reviravolta inesperada. Novas informações revelam que Antônio Buscariolo, o famoso Tonhão, e seu filho Paulo Ricardo podem não ter cruzado a fronteira de carro como se acreditava até agora. As pistas mais recentes indicam que pai e filho fugiram com toda a família, de barco, pelas águas do Rio Paraná e, possivelmente, com apoio de contrabandistas da região. A pergunta que ecoa é direta: como uma família inteira consegue desaparecer sem deixar rastros? Não estamos falando de uma ou duas pessoas, estamos falando de um clã completo que sumiu diante das autoridades, que ainda hoje não conseguem explicar como nada foi visto, ouvido ou registrado. Enquanto as famílias dos 4 homens desaparecidos clamam por respostas, cresce a suspeita de que não estamos diante de uma investigação comum, mas de algo muito maior, que envolve dívidas milionárias, negócios obscuros e a sombra constante de facções criminosas. Tudo começou em 3 de agosto de 2025. Os paulistas Robichley Hernani de Oliveira, de 53 anos, Rafael Juliano Marascal, de 43, Diego Henrique Afonso, de 39, e o morador local Alencar Gonçalves de Souza, de 47, saíram de São José do Rio Preto, em São Paulo, rumo a Icaraíma, Paraná. O objetivo era claro: cobrar uma dívida de terras que girava entre R$250 mil e até R$1 milhão, segundo diferentes relatos. As famílias confirmam que eles já haviam participado de outras cobranças juntos, o que torna ainda mais estranha a forma como desapareceram. Eles sabiam dos riscos, mas não imaginavam que estavam prestes a entrar em um dos casos mais enigmáticos dos últimos tempos. No dia 4 de agosto, eles tiveram contato direto com os devedores, Antônio Buscariolo, de 66 anos, e seu filho Paulo Ricardo, de apenas 22. O encontro aconteceu em uma fazenda na região de Vila Rica do Ivaí. Ficou acertado que no dia seguinte, 5 de agosto, retornariam para a quipação da dívida. Mas foi nessa mesma noite que o pai de Diego Afonso percebeu algo que hoje soa como um presságio. Em entrevista, ele revelou ter visto Antônio armado com um revólver calibre 38, preso à cintura. "Eu vi o velho com o 38 pendurado. Falei pro Diego tomar cuidado com isso aí", declarou. Na manhã seguinte, os 4 homens foram filmados por câmeras de segurança em uma padaria de Icaraíma. Estavam tranquilos, tomando café e conversando. Não havia tensão aparente, nenhum sinal de medo. O registro daquela manhã, no entanto, seria a última vez em que eles seriam vistos vivos. Poucas horas depois, o silêncio tomou conta. Os celulares pararam de responder, as famílias perderam o contato. Como 4 homens simplesmente desaparecem no mesmo dia em que iam cobrar uma dívida milionária? Coincidência ou uma peça-chave para entender o quebra-cabeça? A partir daí, a angústia se transformou em desespero. Boletins de ocorrência foram registrados e o caso deixou de ser tratado como desaparecimento simples para assumir contornos muito mais sombrios, a possibilidade de homicídio. No dia 6 de agosto, pai e filho Buscariolo foram localizados e levados para prestar depoimento. Como era de se esperar, negaram qualquer envolvimento. Disseram que a dívida não era deles, mas de outros parentes. Uma versão que soou como uma estratégia para ganhar tempo. O problema é que, ao saírem da delegacia, eles simplesmente desapareceram, fugiram, sumiram junto com toda a família. Foi nesse momento que as suspeitas se transformaram em revolta. Afinal, se já havia indícios claros de envolvimento, por que a polícia os deixou ir embora? A justiça decretou a prisão temporária dos 2, mas até hoje nenhum deles foi encontrado. Foragidos, eles se tornaram a peça central de um quebra-cabeça que desafia até mesmo as autoridades mais experientes. Enquanto isso, buscas foram feitas em todos os cantos: propriedades rurais, áreas de mata fechada, trilhas abertas às pressas, bunkers usados por contrabandistas e até os rios da região. Equipes de mergulho, drones com infravermelho, cães farejadores, nada trouxe resultado. Mas a investigação trouxe uma nova pista. A hipótese de que os 4 homens foram vítimas de uma emboscada preparada por membros da própria família Buscariolo. A dívida, afinal, foi confirmada em R$255 mil. Para os Buscariolo, devolver o dinheiro parecia pior do que eliminar os credores. E o que chama a atenção é a frieza dessa decisão. Fugir com toda a família sem deixar rastros revela apenas 2 possibilidades:
ou improviso total ou um planejamento meticuloso. Mas a dúvida persiste. Seriam eles amadores desesperados ou estariam diante de uma família que conhece muito bem os caminhos do crime e sabe desaparecer do mapa? Enquanto isso, a angústia das famílias só cresce. Elas relatam se sentir abandonadas, impotentes diante da falta de respostas da polícia. Uma das esposas chegou a dizer em entrevista: "Eles caíram em uma emboscada, estavam esperando por eles." E se essa hipótese for verdadeira, onde estariam os corpos? Alguns acreditam que os 4 foram trancados em um cativeiro abandonado à própria sorte. Outros dizem que foram executados e os corpos queimados para apagar qualquer vestígio. O fato é que, depois de mais de 20 dias, nenhuma pista concreta foi encontrada. Nenhuma movimentação suspeita, nenhum carro abandonado, nenhum rastro no mato, nada. A única hipótese plausível é que a fuga da família Buscariolo não aconteceu por terra, mas pela água. Que eles tenham recebido ajuda de contrabandistas, atravessado o Rio Paraná e escapado para o Paraguai. Se isso aconteceu, estamos diante de algo ainda maior, porque para atravessar o rio em segurança seria necessária proteção pesada, e isso significa envolvimento de grupos criminosos bem estruturados, facções, possivelmente. Denúncias anônimas começaram a surgir logo após a fuga dos Buscariolo. Moradores relataram tiros e movimentações suspeitas em fazendas vizinhas na véspera do desaparecimento. Coincidência ou um sinal claro de que a emboscada já estava em andamento? Alguns investigadores levantaram uma possibilidade ainda mais sombria. Os 4 homens poderiam ter sido levados para um bunker subterrâneo. Estruturas usadas por contrabandistas para esconder armas, drogas e cargas ilegais. Se isso for verdade, qual seria o bunker certo? A polícia encontrou alguns, mas nenhum mostrava sinal dos homens. Então fica a dúvida: existem outros ainda ocultos? Enquanto isso, informações extraoficiais revelaram um detalhe perturbador. Apesar da proximidade com o Paraguai, tudo indica que Antônio e Paulo Ricardo nunca deixaram o Brasil. E se eles continuam escondidos dentro do território nacional, por que até hoje não foram localizados? Essa pergunta gerou uma onda de desconfiança. Será que os Buscariolos estão sendo protegidos por pessoas de dentro do próprio sistema? Ou existe alguém com muito poder garantindo que eles não sejam encontrados? A cada dia que passa, a pressão aumenta. As famílias das vítimas, cansadas de esperar por respostas, decidiram agir por conta própria. Reuniram dinheiro e ofereceram R$50 mil de recompensa por informações sobre os 4 desaparecidos, e mais 30 mil pela captura dos suspeitos, totalizando 80 mil. Esse valor pode ser o empurrão que faltava para alguém finalmente quebrar o silêncio. Porque em casos como esse, sempre existe alguém que sabe da verdade, mas permanece calado por medo. Agora, diante da recompensa, talvez esse silêncio seja rompido. Enquanto isso, o clima em Icaraíma é de medo. Moradores falam em voz baixa sobre o caso, evitam dar entrevistas e até se recusam a comentar em público. A sensação é de que existe uma rede invisível protegendo Antônio e Paulo Ricardo, como se estivessem bem debaixo do nariz da polícia, sem que ninguém consiga alcançá-los. E aqui entra a grande questão: como uma família inteira pode sumir sem deixar rastro? A fuga foi cuidadosamente planejada ou apenas fruto do desespero? Alguns investigadores acreditam que tudo foi meticulosamente arquitetado, que os Buscariolo prepararam a rota de fuga com semanas, talvez até meses. Outros afirmam que foi uma decisão de última hora, um movimento precipitado que deu certo apenas porque a região oferece facilidades para quem conhece os caminhos do contrabando. No meio dessa confusão, surgem teorias cada vez mais perturbadoras. Uns dizem que os 4 homens já estão mortos e seus corpos foram queimados. Outros acreditam que ainda estão em algum cativeiro isolado, talvez dentro de uma fazenda abandonada ou em um galpão escondido. O que ninguém consegue responder é por quê. Se a dívida era de R$250 mil, valeria mesmo a pena matar 4 pessoas? Ou havia algo muito mais por trás desse negócio de terras? Alguns levantam a hipótese de que a cobrança foi apenas a ponta do iceberg, que os 4 homens acabaram esbarrando em negócios obscuros que envolvem contrabando, tráfico e até facções criminosas. A cada coletiva de imprensa, a polícia insiste em dizer que não descarta nenhuma hipótese. Mas o que a população enxerga é uma investigação cheia de falhas, decisões questionáveis e uma lentidão que revolta as famílias.
Um dos pontos mais criticados foi justamente a soltura de Antônio e Paulo Ricardo logo no início, quando ainda havia chance de monitorar seus passos. Essa falha pode ter custado caro e talvez seja a razão pela qual nunca mais foram vistos. Enquanto isso, as famílias continuam vivendo o pior pesadelo de suas vidas. Sem corpos não existe luto, sem respostas não existe paz. Elas acordam todos os dias com a mesma pergunta: onde estão nossos maridos, nossos pais, nossos irmãos? O silêncio, no entanto, grita mais alto do que qualquer palavra. Cada dia sem resposta aumenta a sensação de que algo está sendo escondido. O caso Icaraíma se transformou em um labirinto de perguntas sem respostas, um jogo de versões, hipóteses e teorias que só aumentam a dor das famílias. De um lado, a polícia garante que pai e filho continuam no Brasil. Do outro, cresce a suspeita de que eles tenham atravessado o rio de barco com a ajuda de contrabandistas rumo ao Paraguai. Duas versões, duas possibilidades, mas nenhuma certeza.